Você já percebeu que duas pessoas podem orar as mesmas palavras, ler a mesma Bíblia, frequentar a mesma igreja e ainda assim viver realidades completamente diferentes? Uma parece fluir, prosperar, avançar em paz. A outra vive sempre lutando, travada, repetindo ciclos de dor. A diferença não está no quanto elas pedem a Deus, está em como o coração delas está alinhado enquanto pedem. Nos próximos minutos, você vai descobrir o princípio espiritual profundo escondido em Provérbios 4:23. Um ensinamento que Florence Scovel Shinn considerava a raiz invisível de toda manifestação visível. Um segredo bíblico capaz de transformar não apenas o que você recebe, mas a vida que você vive, mesmo que você ore, declare e creia há anos sem entender por que certas áreas nunca mudam. Nova York, início do século XX. O barulho constante das ruas, o frio cortante do inverno, pessoas apressadas carregando preocupações no rosto. Florence caminhava entre elas, mas algo a diferenciava. Não era riqueza, nem status, nem ausência de problemas. Era direção interior. Em um pequeno quarto iluminado por uma janela estreita, ela se ajoelhava com a Bíblia aberta e os olhos atentos a um versículo que muitos liam, mas poucos compreendiam. Sobre tudo o que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procedem as fontes da vida. Naquele momento, Florence entendeu algo que mudaria seu ministério para sempre. Deus não responde apenas à fé declarada com a boca. Ele responde ao estado do coração que sustenta essa fé. Talvez você esteja cansado de tentar acertar tudo externamente. Já orou, já jejuou, já participou de campanhas, já declarou promessas em voz alta. Ainda assim, percebe que vive sempre reagindo à vida, em vez de conduzi-la. Há paz em alguns dias, ansiedade em outros. Há esperança, mas também medo recorrente. E isso não significa falta de fé. Significa apenas que ninguém te ensinou que o coração pode estar dividido enquanto a boca confessa coisas certas. A boa notícia é que Deus nunca exigiu perfeição espiritual, teologia profunda ou força emocional constante. Ele sempre trabalhou com alinhamento. Jesus não complicou. Salomão não complicou. Florence não complicou. O reino se manifesta quando o interior entra em acordo com a palavra, e não quando apenas a repete. E é exatamente isso que você vai compreender hoje. Mas antes de revelar como alinhar o coração para que a vida comece a responder, você precisa conhecer a experiência pessoal que levou Florence a descobrir esse mistério quando tudo dentro dela parecia fora de ordem. Houve um período na vida de Florence em que tudo parecia espiritualmente correto por fora, mas internamente desalinhado. Ela orava, ensinava, estudava a palavra, mas percebia um padrão inquietante. Algumas declarações simplesmente não se sustentavam. Não era falta de fé. Era um cansaço silencioso no coração, uma pressão interna para fazer dar certo. Em uma dessas noites, sozinha, com a Bíblia aberta e o peito apertado, ela fez uma oração diferente. Não pediu nada, apenas disse: Senhor, mostra-me onde meu coração não está em acordo contigo. Foi uma oração simples, mas profundamente honesta. Ao reler Provérbios 4:23 naquela madrugada, algo se acendeu. Florence não leu como conselho moral, mas como lei espiritual. Ela percebeu que o coração, na linguagem bíblica, não é apenas emoção. É o centro da consciência, da expectativa, da confiança e da intenção. Guardar o coração não significava reprimi-lo, mas alinhá-lo. E naquele instante, ela entendeu. A vida exterior não nasce da boca, nasce da fonte interior que sustenta a palavra. Na primeira vez em que decidiu aplicar esse princípio, Florence não mudou o que dizia, mudou como sentia enquanto dizia. Em vez de afirmar promessas tentando convencer Deus, ela aquietou o interior até sentir concordância. Quando o coração cessava a resistência, a ansiedade, a pressa, a palavra fluía com naturalidade. E os resultados começaram a aparecer de forma quase desconcertante.
Situações se reorganizavam sem esforço excessivo. Pessoas surgiam no tempo certo. Portas se abriam sem pressão. Para Florence, isso foi a prova de que Deus responde a um coração em repouso mais rápido do que a uma boca em desespero. Esse é o princípio bíblico central por trás de Provérbios 4:23. Desde Gênesis, vemos que tudo o que Deus cria flui de um centro. Antes da luz, havia intenção. Antes da forma, havia ordem. Jesus operava milagres não a partir de tensão, mas de alinhamento interior. Ele não discutia com a realidade, ele a corrigia a partir de dentro. E sendo nós feitos à imagem de Deus, carregamos esse mesmo padrão espiritual. A palavra cria, mas o coração define a qualidade da criação. Florence chamava isso de fonte interior. O que você sustenta no coração se torna o leito por onde a vida corre. Provérbios 18:21 confirma que a língua tem poder, mas Provérbios 4 revela de onde esse poder se origina. Marcos 11 mostra que a fé move montanhas, mas Jesus acrescenta uma condição silenciosa: não duvidar no coração. Romanos 4 nos mostra Abraão crendo contra a esperança, não apenas falando, mas sustentando convicção interior. Por isso, Florence confrontava alguns ensinamentos limitantes que muitos ouviram a vida inteira. Um deles é a ideia de que basta repetir promessas, mesmo em conflito interno. A Bíblia nunca ensinou isso. Outro mito é acreditar que Deus testa palavras, quando, na verdade, ele responde ao alinhamento. Jesus disse que do coração procedem as questões da vida, não apenas da confissão verbal. Quando o coração está dividido, a vida reflete essa divisão, e é aqui que tudo começa a mudar. Porque alinhar o coração não exige força, exige verdade. Não exige performance espiritual, exige rendição interior. Quando o coração entra em acordo com a palavra, o céu encontra um canal limpo para responder. Agora, antes de avançarmos para as histórias reais de pessoas que aplicaram esse princípio e viram a vida se reorganizar, há algo importante que você precisa fazer com consciência e fé. Antes de ouvir os testemunhos, eu quero que você faça algo simples, mas poderoso. Romanos 10:10 diz que com o coração se crê e com a boca se confessa. Florence pedia esse passo porque a declaração pública sela o alinhamento. Vá aos comentários agora e escreva, com calma e fé: meu coração está alinhado com Deus. Respire fundo, feche os olhos por 3 segundos e escreva como quem assina um decreto sagrado. O céu registra. A primeira história é de uma mulher chamada Helena, mãe solteira, cristã fiel desde a infância. Ela ajudava os irmãos mais novos, sustentava parte da casa dos pais e havia começado um pequeno negócio após perder tudo em uma tentativa anterior. As dívidas de estudos e aluguel somavam um valor que parecia impossível de reorganizar. Helena orava todos os dias pedindo provisão, mas por dentro carregava culpa, medo de falhar de novo e uma sensação constante de estar sempre devendo algo à vida. Quando entrou em contato com os ensinamentos de Florence, algo a confrontou profundamente. Ela percebia que suas palavras eram corretas, mas seu coração estava sempre em estado de alerta, esperando o pior. Naquela noite, ajoelhada, ela não pediu dinheiro, pediu alinhamento. Declarou Provérbios 4:23 com a mão no peito, até sentir paz real. 2 semanas depois, um contrato inesperado surgiu através de uma antiga cliente, quitando a dívida mais urgente. Nos meses seguintes, o negócio começou a crescer com estabilidade. Florence dizia que não foi sorte, foi fonte corrigida. A segunda história é de Daniel, um homem desempregado que sustentava 2 filhos e ajudava os pais idosos. Ele orava pedindo trabalho, mas carregava no coração uma mistura de vergonha e ressentimento. Cada candidatura enviada vinha acompanhada do pensamento silencioso: ninguém vai me escolher. Ao ouvir Florence, Daniel entendeu que seu coração estava concordando com a rejeição, enquanto sua boca pedia provisão. Ele decidiu fazer algo diferente.
antes de qualquer declaração, passou dias aquietando o interior, entregando o medo, substituindo a expectativa de fracasso por confiança silenciosa. Quando finalmente declarou a palavra, sentiu algo que não sentia há anos: descanso. Poucos dias depois, foi chamado para uma vaga que nem lembrava ter se candidatado. Não era apenas emprego, era dignidade restaurada. Florence sempre lembrava: quando o coração muda, o caminho aparece. A terceira história é de Ruth, uma viúva idosa que havia começado um pequeno negócio por necessidade após a morte do marido. As dívidas acumuladas pareciam uma sentença. Ruth orava, mas no fundo acreditava que aquela fase da vida era apenas para sobreviver. Ao conhecer Provérbios 4:23 sob a ótica de Florence, ela percebeu que seu coração estava resignado, não alinhado. Em oração, ela disse algo simples: Senhor, ajusta meu coração à verdade, não às circunstâncias. Passou a declarar com gratidão antes de ver qualquer mudança. Em menos de um ano, uma renegociação improvável reduziu drasticamente suas dívidas, e o negócio encontrou novos clientes por indicação espontânea. Ruth dizia que o maior milagre não foi financeiro, foi interior. A vida apenas acompanhou. Você percebe o padrão divino? Não eram pessoas especiais, nem mais espirituais que você. Eram filhos de Deus que aprenderam a falar a língua do céu, começando pelo coração. A mesma língua que Jesus falou, a mesma que Florence redescobriu nas Escrituras. E agora, é exatamente essa revelação que você vai aprender de forma clara e prática. Respire fundo antes de continuar. Não é exagero dizer que o que você vai ouvir agora pode mudar a forma como você se relaciona com Deus e com a própria vida. Florence costumava alertar seus alunos: esse princípio não deve ser usado por ansiedade, vaidade ou controle. Ele só funciona quando o coração deseja glorificar a Deus e viver em verdade. Tiago nos lembra que da mesma boca não podem proceder bênção e confusão, e é exatamente por isso que a preparação interior é essencial. Talvez você esteja pensando que isso soa simples demais, e é exatamente aí que mora o mistério divino. Deus nunca complicou o acesso ao reino. Somos nós que criamos tensão, esforço excessivo e tentativas humanas de acelerar o que só flui quando o coração descansa. Quando você ouvir as palavras a seguir, algo vai se mover dentro de você, não por emoção, mas por reconhecimento espiritual. Se estiver em um lugar barulhento, pause agora e vá para um ambiente silencioso. Jesus ensinou que certas coisas só acontecem no secreto. Aqui está o que Florence descobriu escondido nas Escrituras. O decreto silencioso que ela aplicava antes de qualquer manifestação visível, baseado diretamente em Provérbios 4:23. O mesmo princípio usado por Helena, por Daniel e por Ruth. Faça uma pausa de 3 segundos. Escute com o coração atento. Senhor, alinhe o meu coração com a tua verdade. Da fonte que tu governas, fluirá a vida que viverei. Pause mais 3 segundos. Deixe essas palavras repousarem dentro de você. Não repita ainda. Sinta. Agora, escute novamente e dessa vez permita que o Espírito Santo testemunhe dentro do seu peito. Senhor, alinhe o meu coração com a tua verdade. Da fonte que tu governas, fluirá a vida que viverei. Você sentiu a diferença? Isso não é uma frase motivacional. É palavra de Deus aplicada por um filho de Deus em concordância interior. Quando você diz, alinhe o meu coração, você está obedecendo diretamente Provérbios 4:23, reconhecendo que a fonte não é externa. Quando declara, com a tua verdade, você remove o ego da equação e submete expectativas, medos e desejos ao governo divino. E ao afirmar, da fonte que tu governas, você transfere o controle da ansiedade para a confiança. É por isso que isso abre o céu. Porque Deus responde onde há ordem espiritual. Florence ensinava que o coração alinhado acelera porque não resiste. Ele não puxa para um lado, enquanto a palavra empurra para outro. Ele flui.
E quando flui, a vida responde. Esse decreto não força nada. Ele permite, não exige. Ele concorda. É por isso que manifesta. A forma como você aplica isso é tão importante quanto as palavras. Ao acordar, antes de falar com qualquer pessoa, coloque a mão sobre o coração. Fique em pé, coluna ereta. Respire 3 vezes lentamente. Pergunte em silêncio: eu confio? E só quando sentir um sim sincero, pronuncie o decreto em voz clara, sem pressa. Depois, silencie, agradeça, diga internamente: está feito. E siga o dia com naturalidade, sem vigiar resultados. Uma única declaração com fé absoluta vale mais do que 1000 repetições vazias. Florence também advertia com amor. Esse princípio não deve ser usado para egoísmo, controle sobre outros ou medo disfarçado de fé. Tudo o que é semeado retorna. Deus pode testar o alinhamento antes de liberar certas bênçãos, não para punir, mas para fortalecer. Quando muito é confiado, responsabilidade espiritual é exigida. Se você pensa que isso é simples demais, lembre-se: os caminhos de Deus não são os nossos. A graça opera pela fé, não pelo esforço. A condição não é perfeição, é clareza interior. Coração dividido gera vida dividida. Coração alinhado gera fluxo. E se você chegou até aqui, há algo importante que precisa ser selado com uma atitude externa de fé. Se enquanto você ouvia esse decreto, algo tocou seu coração. Se houve um silêncio diferente dentro de você, se lágrimas vieram sem explicação racional, então você sabe que isso não foi apenas mais um conteúdo. Foi um encontro. Foi um portal divino se abrindo no nível mais profundo da sua fé. Curta este vídeo agora. Não por números, não por algoritmo, não por vaidade humana. Curta como um ato espiritual consciente. Romanos 10:10 nos lembra que a fé também se manifesta publicamente. Quando você clica em curtir, você está dizendo ao céu: eu recebo essa verdade. Eu me alinho com ela. Eu concordo com o que Deus revelou. E se você conhece alguém que vive cansado por dentro, alguém que ora, mas não descansa, alguém que ama a Deus, mas sente o coração sempre em guerra, compartilhe este vídeo agora. Provérbios 11:25 declara que a alma generosa prosperará. Quando você compartilha uma revelação, você não perde nada. Você amplia o fluxo. A luz que passa por você continua se multiplicando. Agora, permita-me ir ainda mais fundo. Vou te mostrar por que esse princípio funciona espiritualmente, biblicamente e até no nível da mente humana, de uma forma que Florence já compreendia muito antes da ciência moderna falar sobre isso. Respire. Vamos avançar. Florence compreendeu algo que atravessa toda a Escritura, mas que raramente é ensinado com clareza. Deus não responde ao esforço emocional, ele responde à ordem espiritual. Desde Gênesis, tudo o que foi criado passou primeiro por um alinhamento interno divino antes de se tornar forma. Haja luz só foi pronunciado porque já havia intenção, propósito e ordem no coração do Criador. Quando você entende isso, percebe que o coração humano funciona como um centro regulador da vida espiritual. Ele é o solo onde a palavra cai. Se o solo está em conflito, a semente até é boa, mas cresce torta ou não sustenta fruto. Biblicamente, isso se confirma de maneira consistente. Provérbios 4:23 não é um conselho poético, é uma instrução de engenharia espiritual. Guardar o coração significa vigiar expectativas, acordos internos, crenças silenciosas e emoções não resolvidas. Jesus nunca disse que apenas falar moveria montanhas. Ele disse que quem não duvida no coração verá o impossível acontecer. O problema nunca foi a palavra, sempre foi o estado interior de quem a sustenta. Um coração em paz cria um canal limpo. Um coração dividido cria interferência. Florence usava uma metáfora simples para explicar isso. Deus é como um rio abundante, sempre fluindo provisão,
direção e vida. Suas palavras são como canais. Mas o coração define se esse canal está aberto, obstruído ou rachado. Quando você fala algo que seu coração não acredita, a água até tenta passar, mas se perde. Quando o coração está alinhado, o fluxo encontra direção. É por isso que algumas pessoas recebem com rapidez e outras vivem repetindo promessas sem ver mudança. A ciência moderna apenas confirmou o que a Bíblia já dizia. Romanos 12:2 fala da renovação da mente, porque pensamentos sustentados reorganizam comportamentos, decisões e até respostas do corpo. Pesquisas em neurociência mostram que estados emocionais constantes moldam padrões neurais. Um coração em tensão mantém o corpo em alerta. Um coração em confiança ativa clareza, foco e percepção de oportunidades. Florence não usava termos científicos, mas entendia que o interior governa o exterior. Até a física moderna ecoa esse princípio. Hebreus 11:3 afirma que o visível foi formado a partir do invisível. Aquilo que você sustenta internamente molda a forma como você interage com o mundo, não por magia, mas por coerência espiritual. Quando o coração se alinha à palavra, suas decisões mudam, sua postura muda, sua escuta muda. Você passa a perceber portas que antes ignorava. Agora, entenda uma diferença crucial que transforma tudo. A oração comum costuma nascer do desespero. Ela pede para sair de uma dor. O decreto alinhado nasce do descanso. Ele afirma a partir da confiança. A oração desesperada diz: "Por favor, Senhor." O coração alinhado diz: "Eu confio." A primeira carrega medo disfarçado. A segunda carrega fé em repouso. Tiago ensina que quem duvida não recebe porque vive oscilando internamente. Não é punição, é incoerência espiritual. E quando a dúvida aparecer, porque ela sempre aparece, não lute com força. Resistir não é brigar, é não se identificar. Observe o pensamento, mas não alimente. Não repita o decreto por medo. Relembre a decisão original e agradeça. Gratidão é o selo do alinhamento. Quando você agradece antes de ver, você confirma que o coração permanece em acordo. É por isso que esse princípio funciona. Não porque você controla Deus, mas porque você remove o conflito interno que impedia o fluxo. Deus sempre esteve disposto. O coração apenas precisava entrar em ordem. Agora, com esse entendimento, eu quero conduzir você a um momento profundo de conexão, onde tudo isso deixa de ser apenas compreensão e se torna experiência. Feche os olhos comigo por um instante. Não tenha pressa. O vídeo pode esperar. Deus também quer falar com você agora. Faça uma pausa de 5 segundos e permita que o silêncio se acomode. Imagine-se daqui a 90 dias. Você acorda pela manhã e, antes mesmo de abrir os olhos por completo, percebe algo diferente. Não é euforia, é paz. Uma paz silenciosa que não depende de notícias, contas pagas ou respostas externas. Seu peito não está apertado. Seu coração não está em alerta. Há uma confiança firme, como se algo tivesse finalmente se encaixado por dentro. Você se levanta sem peso. A vida ainda tem desafios, mas eles já não governam suas emoções. Você sente que não está correndo atrás do dia, está caminhando com ele. A provisão não vem com medo. As decisões não vêm com culpa. Você se percebe ajudando outros com leveza, não por obrigação, mas por abundância interior. Essa é a vida que flui de um coração alinhado. E isso não é imaginação vazia, é promessa. Jeremias 29:11 continua válida para você. Agora, abra os olhos. Você não chegou até aqui por acaso. Não foi o algoritmo. Não foi curiosidade. Foi direção espiritual. O Espírito Santo te conduziu até essa mensagem porque ele conhece cada oração que você fez em silêncio, cada noite em que tentou descansar e não conseguiu, cada momento em que amou a Deus, mas se sentiu cansado por dentro. Salmos dizem que Deus recolhe cada lágrima.
Nada foi desperdiçado. Tudo foi preparação. O fim de um ciclo chegou porque agora você entende algo essencial. Você não precisa lutar com Deus, precisa alinhar-se a Ele. E aqui está uma verdade que poucos dizem com clareza. Você não precisa de mim. Não precisa de Florence. Não precisa de um nome famoso para viver isso. O que você precisa já habita em você desde o dia em que recebeu a vida em Cristo. A unção ensina. O reino está dentro. Você é filho, herdeiro, sacerdote real. Não porque fez algo extraordinário, mas porque Deus decidiu assim. Florence apenas apontava o que sempre esteve aí. Você veio lembrar, não aprender algo novo. Agora existe uma escolha diante de você. Continuar vivendo como antes, reagindo, tentando controlar, ou decidir hoje que seu coração não viverá mais dividido. Tiago diz que não basta ouvir, é preciso agir. Quando você se alinha, sua vida cria ondas. Ondas que alcançam sua casa, sua família, suas próximas gerações. Jesus disse que quem anda na luz não tropeça. Essa luz começa no coração. Então grave isso profundamente. Amanhã de manhã, antes de qualquer palavra, diante do espelho ou no seu lugar secreto, coloque a mão sobre o peito e declare uma única vez, com fé absoluta e gratidão antecipada: Senhor, alinho meu coração com a tua verdade. Da fonte que tu governas fluirá a vida que viverei. E então, viva o dia sem vigiar. O fluxo já começou. Agora, há algo importante para sustentar essa jornada. Inscreva-se neste canal e ative o sininho agora. Não porque este canal precise crescer, mas porque a sua fé precisa de continuidade. A maioria das pessoas não falha por falta de revelação, mas por falta de permanência. Tratam transformação como um evento isolado, quando a Escritura diz que somos transformados de glória em glória. Isso é processo, é caminhada diária, é discipulado espiritual vivido, não apenas ouvido. Aqui, você vai continuar aprendendo princípios revelados por Florence à luz da Bíblia, decretos alinhados com os Salmos, ensinamentos profundos de Jesus sobre fé prática e chaves espirituais que sustentam prosperidade, paz e direção. Você não caminha sozinho. Há uma comunidade inteira se alinhando, declarando, aprendendo juntos. Leia os comentários. Veja quantos corações estão despertando. Romanos diz que somos fortalecidos pela fé compartilhada. E no próximo vídeo, vou revelar um ensinamento que Florence considerava essencial para manter resultados estáveis. Por que algumas manifestações acontecem rápido, mas não se sustentam? E como a Bíblia ensina a guardar aquilo que Deus libera? É algo simples, profundo e raramente explicado. Agora, receba o selo final desta mensagem. O que Deus decretou sobre você já está estabelecido. Provérbios nos lembra que a vida flui da fonte correta quando o coração está guardado. Você não é mais quem era no início deste vídeo. Algo foi ajustado por dentro. Algo entrou em ordem. Agora, caminhe em paz, confie, permaneça e receba com humildade o que o céu já começou a liberar. Que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam com você. Amém. Até o próximo Portal Divino.